Olá, meus amores! Bem-vindos a outro vídeo aqui do canal Fênix Terapias. Sem enrolação, vamos diretamente ao ponto. Vocês sabiam que a Bíblia é um livro que pode ser considerado metafísico? Primeiramente, vou esclarecer o significado da palavra metafísica para aqueles que não sabem. Algo metafísico está relacionado com a metafísica, que é o ramo da filosofia que investiga a natureza fundamental da realidade. Aquilo que vai além do mundo físico e sensorial, que percebemos através dos nossos sentidos. A palavra vem do grego meta, que significa além, e physis, que significa natureza. Então, para simplificar, podemos dizer que algo metafísico diz respeito a questões sobre o ser, a existência, a realidade, o tempo, o espaço, a consciência e até mesmo Deus, que está além da experiência material. É aquilo que não pode ser explicado ou percebido diretamente pelos sentidos. O idioma inicial da Bíblia, originalmente, foi escrito, na verdade, em 3 idiomas principais. Eles foram o hebraico, que era o idioma do povo de Israel, o aramaico, que era um idioma relacionado ao hebraico e muito falado no Oriente Médio na época, e o grego, que era a língua comum do mundo greco-romano nos tempos de Jesus e os apóstolos. Então, ao ser traduzida para outros idiomas, podemos dizer que esse livro sofreu várias alterações e variações das cópias originais, dando também origem a muitas interpretações errôneas. Vamos nos aprofundar mais nesse aspecto. O que aconteceu historicamente foi, antes da imprensa, as escrituras eram copiadas à mão escriba, se chamava. Isso às vezes levava a erros de cópia, ou pequenas alterações acidentais ou até mesmo intencional. Algumas traduções refletiam interpretações teológicas específicas, utilizando terminologia com base em tradições de uma igreja ou de outra. Inclusive, algumas versões modernas são criticadas por ajustarem palavras e para apoiar visões doutrinárias particulares, como a questão do inferno, a trindade, gênero de Deus e etc. Também não podemos esquecer das diferenças linguísticas e culturais, já que traduzir certos conceitos do hebraico, o aramaico ou o grego não teria nenhum equivalente direto em outras línguas. E isso gera diferenças enormes de nuance entre cada versão. E também, nessas diferentes versões das traduções, foram excluídos vários livros dependendo da tradição católica, ortodoxa ou protestante.
A Bíblia original, aramaica, contém 24 livros, só que elas estão organizadas de forma diferente à Bíblia que conhecemos atualmente. A Bíblia católica contém 73 livros, 7 a mais que os protestantes rejeitam. A Bíblia protestante contém 39 livros. A Bíblia protestante, que é a evangélica, contém um total de 66 livros. A Bíblia ortodoxa inclui até 81 livros. Então, podemos dizer que os protestantes excluíram 7 livros do Antigo Testamento da Bíblia usada pelos católicos. E os ortodoxos, a chamada Bíblia cristã, incluíram até mais 10 livros. E além disso, muitos textos antigos, como o Evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de Enoque, etc., nunca foram incluídos nas Bíblias oficiais. Então, podemos dizer que a exclusão de certos livros da Bíblia não foi por acaso. Envolveu critérios teológicos, linguísticos, históricos e também políticos. Uma lista dos principais livros considerados de origem duvidosa ou não inspirados por Deus, talvez não confiável teologicamente, lembrando que sempre esse era um juízo daqueles que estavam fazendo a tradução da Bíblia, né, passando para outros idiomas. Mas não significa necessariamente que seja falso ou sem valor histórico, mas sim que esse livro religioso antigo simplesmente não se incluía nos cânons bíblicos daquele que determinava a igreja da época. Então, eu fiz uma lista dos livros que não estão em lugar nenhum da Bíblia. Bom, o Evangelho de Tomé é uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, onde foca em sabedoria secreta e não há narrativa de crucificação ou também de ressurreição. Esse livro foi rejeitado porque apoia a ideia de que o conhecimento salva e não a graça ou a fé. O seguinte livro que não está escrito, que não foi incluído na Bíblia, seria o Evangelho de Maria Madalena. Nele se mostra a Maria Madalena como uma discípula com um conhecimento superior espiritual, sugerindo um papel de liderança feminina na igreja. Portanto, foi rejeitado porque contrariava as estruturas patriarcais e com ideias, também continha ideias de que o conhecimento salva. O seguinte livro foi o Evangelho de Judas. Ele apresenta Judas Iscariotes como um aliado de Jesus e não como um traidor, já que Jesus pede a Judas que o entregue para liberar seu espírito do corpo. Portanto, foi rejeitado por ser totalmente contrário ao evangelho tradicional. O seguinte livro é o Evangelho da infância de Tiago. Fala sobre o nascimento de Maria, mãe de Jesus. Ele foi rejeitado por ter sido considerado tardio e com elementos lendários.
O seguinte livro, que não foi incluído, seria o Atos de Pedro. E o conteúdo desse livro atribui milagres espetaculares a Pedro, incluindo a famosa história da crucificação dele de cabeça para baixo. Também foi rejeitado por ser considerado pelos tradutores muito fantasioso e tardio. Outro livro é Atos de Tomé, conta sobre a missão de Tomé na Índia e o batismo de pessoas através de visões. Esse livro introduz a ideia de que o corpo é impuro, portanto, entrava em conflito com o cristianismo tradicional da época, e que foi na época que foi realizada, essa tradução. Portanto, ele foi rejeitado pelo dualismo que apresenta na visão deles. Claro, o espírito bom, o corpo mau. Então, foi condenado como heresia. O seguinte livro é o Apocalipse de Pedro, que contém descrições vívidas do céu e do inferno. Foi rejeitado por ser muito simbólico e considerado teologicamente incerto. Outro livro é o Apocalipse de Paulo. O conteúdo desse livro expande a visão de Paulo sobre o terceiro céu, com detalhes sobre o juízo, e ele foi rejeitado por estar repleto de representações simbólicas, nas quais pessoas, objetos, ações ou eventos representam ideias abstratas ou conceitos morais, políticos, religiosos e filosóficos, e seria como uma história mal contada, mas no fundo carrega um significado mais profundo e oculto por trás. Ou seja, é uma história com dois sentidos. E também contém doutrinas não reconhecidas oficialmente pela igreja. O livro de Enoque fala sobre os anjos caídos, também sobre gigantes que viveram na terra e o temido juízo final. Foi rejeitado e por não enquadrar nos cânons da época. O livro de Jubileu reconta a Gênesis e Êxodo, mas em forma cronológica, de uma forma sagrada. Traz detalhes sobre anjos, pecados e leis. Foi rejeitado simplesmente por ser considerado não inspirado de acordo ao judaísmo. Esses textos que foram rejeitados a serem incluídos na Bíblia mostram a diversidade do cristianismo primitivo, já que haviam várias correntes competindo entre si, competindo por influências, e também a igreja oficial definiu o cânon do século III ao V para proteger uma doutrina que estivesse interligados e fossem consistentes entre si, e que não fossem contrárias umas às outras. E agora eu quero falar sobre as possíveis interpretações que cada diferente padre, pastor, bispo, apóstolo, monge, rabino, imã pode dar ao ler e tentar explicar o significado das palavras da Bíblia. Isso envolve tanto o conteúdo sagrado quanto o contexto histórico, cultural
e espiritual de quem está lendo o texto, podendo eles terem diferentes significados, dependendo sempre da formação daquela pessoa, também da sua tradição ideológica, da sua intenção ou da tradição religiosa também. Uma das formas seria que a pessoa entenda o texto exatamente como está escrito, no sentido literal da palavra, sem buscar nenhum simbolismo oculto nele. Outra forma de interpretação seria usar um sentido simbólico ou alegórico, onde o texto é lido como uma metáfora ou uma representação de algo mais profundo. A seguinte interpretação poderia dar sentido histórico-cultural, onde o leitor busca entender o contexto histórico da época para buscar compreender o que o autor quis dizer. Outra forma de interpretação do sentido seria teológico, onde o foco está em descobrir o que o texto ensina sobre Deus, também sobre a salvação, o pecado, graça, etc. Outro sentido seria um sentido espiritual ou devocional. A pessoa lê buscando um toque pessoal de Deus, uma lição para aplicar na vida. Também seria o sentido moral, onde o leitor procura lições de comportamentos e éticas. A outra interpretação, o sentido místico, onde há lugar a interpretações mais esotéricas, mais ocultas. E os textos seriam como um código para segredos espirituais profundos. Outra forma de interpretar seria no sentido político ou social. Aqui o leitor interpreta o texto com base a realidades sociais e políticas, como a justiça, a opressão, a pobreza. Bom, então, agora que vocês já sabem que existe essas 8 possíveis formas de interpretação ao ler a Bíblia, você vai continuar nessa caixinha aí fechada, quero dizer, com a sua viseira posta, ou irá se abrir para novos conhecimentos, novas possibilidades? Com certeza, a escolha é individual de cada um. Eu quero dizer que, para mim, foi bastante complicado me desfazer de crenças que estavam totalmente arraigadas dentro de mim, devido aos ensinamentos que tive baseada na religião em que fui criada. Mas hoje em dia, também devido às minhas escolhas pessoais e estudos autodidáticos, eu já não sou mais aquela pessoa onde com um pensamento totalmente inflexível, onde não tinha cabida a outros pontos de vista. E a cada dia que passa, eu me dou conta e vou me fazendo mais consciente das possibilidades que existem nesse vasto universo e que elas não precisam se encaixar dentro de uma caixa em concreto. Por exemplo, no meu conceito anterior, tudo era muito fixo na minha visão do bem e do mal, onde eles eram vistos por mim como opostos absolutos, sendo que o bem era considerado moralmente correto, justo, virtuoso, e o mal algo como imoral, injusto ou prejudicial. Mas eu comecei a me questionar, esses conceitos, já que eles são, na verdade, construções humanas. Que
que tinham sido baseadas na minha cultura, na minha experiência e interpretação pessoal. Inclusive, existem várias correntes espirituais que sugerem que o bem e o mal não existem, que não tem um atributo fixo, mas que sim são experiências que temos que aprender para crescer. Então, a ideia de que os conflitos, dificuldades e desafios muitas vezes são associados ao mal, são na verdade oportunidade para o desenvolvimento e a evolução pessoal. E olhando desde essa perspectiva, as experiências de sofrimento, de erro e adversidade fazem parte do nosso processo de aperfeiçoamento da alma. Portanto, tudo são experiências que viemos a viver aqui na Terra. E quando falamos de que Deus fará justiça, não estamos dizendo que Deus vai punir diretamente, já que, de acordo às minhas crenças e estudos atuais, Deus é só amor. Mas sim que Ele permite ações humanas, como o livre-arbítrio. Portanto, essas escolhas trarão suas consequências naturais. E o propósito real seria aprender a transcender essa dualidade do bem e do mal, percebendo que todas as experiências são parte do grande fluxo da vida, sendo então somente experiências. E ao conseguir ver a ideia do bem e do mal dessa forma, eu posso dizer que se alcança uma poderosa libertação espiritual, já que nos permite reconhecer a impermanência das coisas e aceitar as experiências de vida como parte do nosso processo de aprendizado e evolução. E, portanto, ela nos convida a soltar o julgamento sobre o que é bom ou ruim, reconhecendo que tudo pode ser uma oportunidade para crescer. E o que é mais importante nesse contexto, a forma em que lidamos com essas experiências.